No capítulo 6, tem o episódio em que o rei deseja honrar Mordecai e pergunta como deveria honrar uma pessoa. Ele faz essa pergunta para Amã, mas não disse que era Mordecai que ele queria honrar. E aí Amã pensa que essa honra será dada a ele, então fala que a pessoa assim honrada deveria ser colocada no cavalo do rei, vestir roupas reais e ser puxada ali por um príncipe, uma pessoa, né, de destaque. E aí o rei fala para Amã que era para fazer isso com Mordecai, né, com Mardoqueu, justamente aquele homem a quem Amã odiava. Então está aí no versículo 10 do capítulo 6. Então em Hadassah 6:10 diz: Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma as vestes e o cavalo como disseste, e faze assim para com o Yehudim, para com o judeu Mardoqueu, né, Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mardoqueu, né, Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregou diante dele, dizendo, né, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Contou Amã a Zerá, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe tinha sucedido. Então ele ficou muito envergonhado, irado com aquilo. Então os seus sábios e Zeresh, sua mulher, sua mulher, lhes disseram: Se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos Yehudim dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falava essas palavras com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete de Esté, o banquete que Hadassah preparara. Então aí Amã foi para o banquete. No capítulo 7, versículo 2 diz assim: No dia seguinte, durante o banquete do vinho, disse o rei a Hadassah: Qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará, que desejas cumpriciar ainda que seja metade do reino? Então respondeu a rainha Hadassah e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Então ela pediu ao rei a vida dela e a vida do povo, a preservação da vida dela e da vida do povo dela. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia. Porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Ahasverosh e disse à rainha Hadassah: Quem é este e onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Respondeu Hadassah: O adversário. A palavra adversário em hebraico é Hassatan, Satanás. O adversário, inimigo, é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Então Hadassah vai revelar a sua identidade e vai desmascarar Amã. Vai desmascarar a trama de Amã. Então, embora tenha sido um decreto assinado pelo rei, selado pelo rei, essa petição de destruição, de tribulação, foi uma petição feita pelo inimigo. Lembra do que aconteceu com Jó, com Jó? Aquilo que veio sobre ele
foi uma permissão do Eterno, mas quem pediu foi o inimigo. Então temos que entender que certas profecias, elas foram decretadas com o selo do rei, porém, profecias de juízo, porém, como um desejo do inimigo em pleitear. Porém, o Senhor espera que a Querrilá tome posição, interceda, clame, jejue e busque do Senhor livramento, escape, estratégia. Então aqui é desmascarada Amã. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester. Porém viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Hadassah. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Harvoná, um dos eunucos que serviam ao rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Um côvado costuma ser quase que meio metro. Então 50 côvados é quase 25 metros de altura. E aí aquela forca que Amã preparou para matar Mordecai foi a forca em que Amã foi enforcado, ele mesmo. Então enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Então nós temos que entender que há um tempo para que as coisas aconteçam. Há um tempo determinado. Hadassah, ela ocultou a sua identidade por um tempo. Ela estava fora, ela estava no estrangeiro. E ali foi adotado um nome estrangeiro, porém não para sempre. Havia um tempo em que a identidade seria revelada. Em Eclesiastes 3, de 1 a 8, diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do chamaim dos céus. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se, de abster-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Então havia um tempo de estar calado, de Hadassah manter a sua identidade oculta, e há um tempo de falar, de revelar a sua identidade. Há tempo de amar e tempo de odiar, há tempo de guerra e há tempo de shalom. E ali era um tempo de ela entrar em guerra, em lutar pela sua vida.
para que viesse Shalom. Então, a Querelá, ela precisa entender em que tempo ela está, qual é o tempo dela. E tem chegado o tempo da Querelá falar, revelar a sua identidade, com sabedoria, com amor, com a sabedoria que vem do alto, de uma forma espiritual, em jejum, em oração, revestida. Porque há tempo de estar calado e há tempo de falar. Então, diante das pessoas que você conhece, busque saber o tempo do Senhor para levar essa mensagem para alguém. Porque nem sempre o tempo de um é o tempo do outro. Às vezes não sabemos em que tempo nós estamos. E muitas vezes Roma tem confundido o tempo, mudado o tempo. Às vezes revelamos algo de nós para alguém quando ainda não era o tempo e sofremos com isso. Mas às vezes sofremos porque não revelamos no tempo certo. Então precisamos saber do Eterno, através da Ruach HaKodesh, da sua palavra, o tempo. Às vezes um silêncio, por um tempo, pode contribuir para salvar todo um povo. E Hadassah manteve-se ali em silêncio por um tempo. E isso foi útil, desde que, no tempo certo, ela revelou o que tinha que revelar. E em que tempo nós estamos? Então, no capítulo 8, o verso 1, diz assim: naquele mesmo dia, deu o rei Arashverosh à rainha Esther, a rainha Hadassah, todos os bens da casa de Amã, inimigo dos Yehudim, e Mordecai veio perante o rei, porque Hadassah lhe fez saber que era seu parente. Então ela revelou também a identidade, não só dela, mas de Mordecai como seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Hadassah pôs a Mordecai por superintendente dos bens da casa de Amã. Falou mais Hadassah perante o rei e se lhe lançou aos pés. Então, muitos focam só ali no banquete, mas não terminou. Ali foi o juízo sobre Amã, mas agora havia necessidade do livramento do povo. Então, Hadassah se lançou aos pés do rei. Ela tornou a se humilhar e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, né? O descendente de Agag, e a trama que havia empreendido contra os Yehudim. Então, aquele Agagita que era o Amã, ele Hadassah precisava reverter aquilo. Então não era apenas julgar Amã, matar Amã, Amã estava morto, mas ela pede, ela implora, ela roga, ela se lançou aos pés com lágrimas, pedindo, implorando que se revogasse aquele decreto. Então Hadassah destaca até para aqui nesse texto que Amã de quem Amã é descendente. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecia ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos
concebidos por Amã, filho de Hamedata, o Agagita, descendente de Agag, os quais ele escreveu para aniquilar os Yehudim, que há em todas as províncias do rei. Então ela pede, ela implora para que sejam revogados os decretos. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então Hadassah, ela está sensível ao seu povo, à sua parentela. Então a gente vê que mesmo ela tendo perdido os pais, mas ela ama o seu povo, ama o seu Elohim, e ela clama pelo seu povo, pela sua parentela. E infelizmente, muitas vezes a Kehillah hoje tem estado apática, passiva, indiferente. Hadassah não pediu que pessoas de outros povos fossem mortos pelo Yehudim, mesmo em legítima defesa. O que ela pediu foi a anulação da ordem do rei. Isso foi o pedido de Hadassah, que o decreto fosse anulado. No verso 8, capítulo 8, verso 8, diz assim: escrevei, pois, aos Yehudim, como bem vos parecer, em nome do rei, isso é o rei falando, né? E selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel se selam, não podem revogar. Então, o rei está dizendo assim: olhe, Hadassah, não vou poder revogar os decretos que a mãe emitiu, porque foi selado com o selo do rei. Revogar eu não vou poder. Mas foi isso que ela pediu. Porém, ele vai dar um escape. O nosso papel é clamar, é pedir. E o Senhor dirá qual estratégia virá de escape. Então, o rei não quis anular o decreto, determinou que Mordecai fizesse um novo decreto para a defesa dos Yehudim, e Mordecai decretou que os Yehudim se ajuntassem para se defender, que eles se armassem, se preparassem para a batalha. Ainda faltavam 9 meses, então que eles se preparassem para a guerra, se armassem e que poderiam lutar em legítima defesa contra aqueles que quisessem vir guerrear contra eles para os matar e tomar os bens. Então aquelas pessoas inimigas que viessem matar os Yehudim para tomar os bens, os judeus, os Yehudins, deviam estar preparados, armados para se defender. E aí eles iam se defender para não serem mortos. Então, esse preparo, esse armar, né, distribuir armas, fortalecê-los para a batalha, é o que Hadassah conquista. Então foram chamados sem detença, veja, sem detença. Então tem que ter prontidão, não pode ficar prolongando. Sem detença, os secretários do rei, aos 23 dias do terceiro mês, o mês de Sivan. Então veja, o decreto de Amã, o decreto de Amã foi no primeiro mês, no dia 13 do 1. No dia 23 do 3, Amã já estava morto e um novo decreto foi feito. 9 meses antes da tribulação ocorrer. Entendem? Só que agora seria de uma outra maneira. Aquela tribulação iria vir, mas o povo estaria preparado para a guerra. E ao estarem preparados, muitos desistiram de atacar os Yehudim, os judeus, com medo de serem mortos.
com medo do decreto novo do rei, por saber que a própria rainha era uma judia. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os Yehudim. Então se emitiu um novo decreto. Não anulou o decreto anterior, mas houve um novo decreto para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Então foi traduzido essa mensagem. E também aos Yehudim, segundo o seu próprio modo de escrever e sua própria língua, o hebraico. O terceiro mês é o mês em que se comemora, no sexto dia, a festa de Shavuot, a festa de Pentecoste. A data em que foi entregue a Torá, a lei, ali no Sinai, ao povo. E também é quando nós comemoramos a imersão, a descida da Ruach HaKodesh, em Atos capítulo 2. Aqui também é um mês, só que não foi no dia 6, já foi no dia 23, mas nesse mesmo mês, também é emitida uma lei para a preservação do povo Yehudim. Então é um mês especial, né? Um mês de decreto, um mês de lei. No verso 10 diz assim: escreveu-se em nome do rei Arashverosh e selou com o selo, e selou-se, né, com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei. Então veja, cavalos velozes. Havia uma urgência, uma pressa de esse novo decreto, essa nova palavra ser anunciada, para que o povo pudesse se preparar. Nelas o rei concedia aos Yehudim de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida. Então eles se preparassem, se reunissem para se defender. Então eles pudessem fazer isso como um conjunto, como um exército, juntos, não ficarem de maneiras isoladas, podiam se reunir como um grande exército e se defender, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, contra suas crianças e mulheres, ou a quem tentassem saquear os seus bens. Ainda que o decreto não pudesse ser removido, né? Esse aqui é um comentário. Hadassah foi canal para que um novo decreto fosse emitido, dando meios de escape para que o povo lutasse e se defendesse, revertendo a destruição em vida. Então é necessário que a Kehillah ela entenda sobre guerra espiritual. Ela se prepare para a batalha, para a peleja, ela se prepare para o que está por vir. Ela seja preparada, ela seja instruída, capacitada para enfrentar a grande tribulação. E não ser enganada de uma maneira apática, dizendo que ela não vai estar mais aqui, porque ela vai estar arrebatada, vai estar lá nos céus durante esse período. É muita irresponsabilidade esse texto. Porém, muitos ensinam porque aprenderam assim. São pessoas sinceras, pessoas que amam ao Senhor e que pregam porque estão entendendo que estão ali anunciando algo que é verdade, porém não é. Então existem a falsa profecia, aqueles que realmente agiram de má fé, mas existem aqueles que passam à frente uma mensagem de engano, não por querer mal a Kehillah, mas porque também estão enganados. Então a esses não devemos ter nossa raiva, porque a nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue, mas nós devemos amá-los e orar para que o Senhor os mostre o quanto enganados estão e quão mal isso faz a Kehillah. E a Kehillah precisa ser despertada para o que está por vir e se preparar. Ainda que o decreto profético não possa ser removido, ou seja, a grande tribulação poderá vir,
ainda que ela não possa ser removida, a Kehillah pode ser canal para que um novo decreto seja emitido, dando meios de escape para que o povo lute e se defenda, revertendo a destruição em vida. Então devemos clamar ao Senhor, se possível, que o decreto seja cancelado. Se o decreto não for, o que pode ser feito? Que novo decreto em benefício pode ser feito? Capítulo 8, verso 12. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Arashverosh, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Então eles poderiam fazer isso e se preparar para esse dia, o dia 13 do 12 do ano 12 do reinado de Arashverosh. O evento ocorreria 9 meses depois do novo decreto. 9 meses é o tempo de uma gestação e um novo nascimento para o povo. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os Yehudim se preparassem para aquele dia. Irmãos, nós precisamos nos preparar para aquele dia. Nós precisamos preparar a Kehillah para aquele dia. Mesmo que nós venhamos morrer antes, mas devemos deixar o ensinamento, a palavra, as nossas orações, as nossas lágrimas, os nossos jejuns, por este motivo, para que ela seja preparada para aquele dia. Que ela seja preparada para, naquele dia, ela estar firme e inabalável. Capítulo 8, verso 14. Os correios, montados em cavalos velozes. É urgente. Precisamos divulgar. Então hoje não estamos usando cavalos velozes, mas estamos usando a internet, de uma maneira bem veloz. Que se usavam no serviço do rei. Saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exaltou e se alegrou. No capítulo 8, verso 16, diz o seguinte: para os Yehudim houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei, a sua ordem, havia entre os Yehudim alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra tornaram-se Yehudim, porque o temor dos Yehudim, então eles tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinham caído sobre eles. Então veja como isso aqui acontece antes da guerra, antes da tribulação chegar. Eles começam a se alegrar perante o novo decreto. E eles começam a ali se alegrar na presença do Eterno. E outras pessoas vão ali se convertendo. Bem, nós vamos agora fazer uma análise desse ano do reinado de Arashverosh, que é o 12º ano. No dia 13 do primeiro mês, foi decretado então a grande perseguição ali contra os judeus, o extermínio dos Yehudim, dos judeus. E é interessante que o dia 13 do primeiro mês, 13 de Abib, é um dia antes de Pessah, quer dizer, um dia antes da Páscoa. Então olha a estratégia do inimigo de Hassatan, de Amã, que fazer isso justamente um dia antes de Pessah, um dia antes da Páscoa. Então aí nesse dia é lançada a sorte por ele, e aí cai a data para o dia 13 do mês 12, no final do ano. Bem, então passa-se o mês 1, o mês 2, quando é no mês 3 é que Hadassah vai tomar conhecimento desse decreto, que é aproximadamente no dia 18 do mês 3. No dia seguinte, então, ela já começa ali o jejum de 3 dias, que seria o dia 19, o dia 20 e o dia 21. E aí ela vai ao rei
para fazer o pedido para que ele viesse no banquete. Então, provavelmente, então, no dia 22, já à noite, é o dia do primeiro jantar, o primeiro banquete. No dia seguinte, quer dizer, na manhã, se considerar, estou considerando a contagem do tempo como a contagem do tempo em Israel. Então, na noite, que a noite vem antes do dia, para o calendário judaico. Então, no dia 22, à noite, seria o jantar, e na manhã do dia 22, foi quando ali Mardoqueu, Mordecai, foi honrado ali por Amã, que saiu puxando ele ali no cavalo. Na noite, que já é então dia 23, foi o segundo jantar, no qual Hadassa revela sua identidade, Amã é morto, e ali é emitido um novo decreto para que os Yehudim pudessem se preparar e se defender no dia 13 de Adar. Então, essas coisas todas acontecem ali no dia 23 do terceiro mês. O jantar, a morte de Amã e o novo decreto. Então, 70 dias depois do primeiro decreto, foi feito o novo decreto. Então, 70 é realmente um número profético para esse período de cativeiro, esse período 70 dias, nos lembra também dos 70 anos, de cativeiro. Então, entre 70 dias, então veio um decreto novo. No final do ano, então, no dia 13 do 12, do reinado de Achashverosh, foi a guerra. No dia 14 do 12, a guerra continua na capital, em algumas outras, mas nas outras partes já estavam tendo a comemoração, mas na grande cidade como Suzã, a guerra continuou em 2 dias, então 13 e 14. Já algumas cidades no dia 14 festejaram, e no dia 15 foi a festa em Suzã do êxito que os Yehudim tiveram, da conquista que eles tiveram em conseguir sobreviver, em conseguir se defender e sobreviver. Vamos para o capítulo de número 9. Então, no capítulo 9, verso 1, diz assim: no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos Yehudins contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os Yehudim judeus quem se assenhoraram dos que os odiavam. Porque os Yehudim nas suas cidades, em todas as províncias do rei Ahasverosh, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam mal. Então eles não agiram isoladamente. Eles formaram um grupo, eles se ajuntaram como um poderoso exército. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspirava caiu sobre todos aqueles povos. Então houve também uma ação ali sobrenatural do Eterno, trazendo esse temor sobre esses povos. Todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os oficiais do rei auxiliavam os Yehudim, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Então, por causa de Mordecai, os príncipes das províncias, os sátrapas e os governadores, quer dizer, esse pessoal importante, que tinham provavelmente seus soldados, suas escoltas, e os oficiais do rei auxiliaram os Yehudim. Então, os Yehudim, além de se prepararem, ainda tiveram um apoio extra dessas pessoas importantes que tinham um preparo para a guerra. Então acabaram protegendo os Yehudim. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia em todas as províncias, pois ele se ia se tornando mais e mais poderoso. Então, quando que Mordecai assume a posição
junto ali ao rei, no mês 3, no final do mês 3, no dia 23 do mês 3. E essa tentativa de extermínio seria 9 meses depois, quase 9 meses depois. Então, Mordecai teve 9 meses para atuar como essa pessoa, segunda pessoa, quer dizer, a primeira pessoa depois do rei. E aí o que é que isso traz para os Yehudim? Força, porque Mordecai naqueles 9 meses começa a se destacar mais e mais, a crescer ao lado ali do rei, se tornando mais e mais importante. Então, os governadores, os oficiais, os sátrapas, os príncipes das províncias decidiram apoiar os Yehudim com receio, com temor de Mordecai fazer algo que os prejudicasse, porque Mordecai era a primeira pessoa logo após o rei no governo, né? Pois ele se ia se tornando mais e mais poderoso. No versículo 12 diz assim: disse o rei à rainha Hadassa na cidadela de Suzã: mataram e destruíram os Yehudins a 500 homens. Então os Yehudins destruíram 500 homens na cidadela, na cidade de Suzã. E os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará? Então isso aqui foi o rei falando com a rainha, né, Hadassa. O rei falou para ela: olha, só aqui em Suzã 500 homens morreram e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará? Ou o que é que desejas ainda? E se cumprirá? Então disse Hadassa: se bem parecer ao rei, concedas aos Yehudim que se achem em Suzã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então Hadassa percebeu que ainda havia outras pessoas que eram contrárias aos Yehudim, e que naquele dia não foi suficiente dar cabo. Então ela pediu um dia a mais para poder ter esse confronto. Então reuniram-se os Yehudim que se achavam em Suzã, em Xuxã, também no dia 14 de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens. Então o total foram 700. Porém no despojo não tocaram. Então foi dado a eles o direito de se apossar do bem dessas pessoas, mas eles não fizeram isso. O interesse deles não era o dinheiro, era realmente remover aqueles que queriam destruir, matar os Yehudim, quer dizer, aqueles que vieram perseguir os Yehudim. Então eles ali se defenderam e os exterminaram. Vamos ver agora com relação às outras regiões. Também os demais Yehudins que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram as 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Então não se apossaram dos bens dessas pessoas, mas essas pessoas então vieram atacar os Yehudim, e aí os Yehudim os mataram. Era assim que o decreto dizia. O decreto não autorizava os Yehudim a sair caçando pessoas para matar, mas que aqueles que vieram os atacar, eles então se defendessem. E foram um total de 75.000, para vocês entenderem, com mais os outros 75.700, mais os 10 filhos de Amã, e mais o Amã, né? Sucedeu isso, essa fora de Suzã, que mataram esses 75, foi em um dia só. Sucedeu isso no dia 13
do mês de Adar. No dia 14 eles descansaram e fizeram dia de banquetes e de alegria. Os Yehudim, porém, que se achavam em Susã, se ajuntaram no dia 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15 e o fizeram dia de banquete de alegria. Então por isso que hoje se comemora essa festa no dia 14, e para aquelas pessoas que moram distantes, em grandes cidades, se comemora também no dia 15. Então tem essa possibilidade, essa festa então se estende para o dia 15 de Adar. Esse período no calendário que adotado no Brasil costuma acontecer no período de março, mais ou menos. Também os Yehudim das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de festa, de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Então eles fizeram banquetes, olha uma forma de celebrar essa festa. Fazer banquete com muita alegria, um dia de festa, e enviar porções dos banquetes, quer dizer, de alimento, de comida, uns aos outros. Então eles trocaram também porções de pratos do banquete com outros irmãos. No verso 20 diz: Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os Yehudim que se achavam em todas as províncias do rei Ahasverosh, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos. Então é interessante a gente ter o entendimento dessa história e a palavra profética para os nossos dias, para querem lá, e então comemorar nessa visão profética. Como os dias em que os Yehudim tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Então enviar dádivas aos pobres. Então, muitas vezes isso não era feito até pela própria pessoa, como o termo diz assim, enviar dádivas, mandar, dádivas aos pobres. Então, além de porções aos banquetes, também dádivas aos pobres. Por isso que é uma festa hoje comemorada com trocas de presentes, de alimentos, ajudar os necessitados, os pobres. Então é um dia assim muito, muito festivo. Porque Amã, filho de Hamedata, o Agagita, o descendente de Agag, inimigo de todos os Yehudim, tinha tentado destruir os Yehudim e tinha lançado isto é, sortes, para assolar e destruir. Então o termo Purim vem da palavra pur, que é lançar sorte. Por isso aqueles dias chamaram Purim, o plural, de pur, vem do nome pur. Determinaram os Yehudim e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixariam de comemorar esses 2 dias, segundo o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo marcado todos os anos. Então, como as festas do Eterno foram estabelecidas os modim, quer dizer, tempos apontados, então elas devem ser praticadas, festejadas naquela data específica. Aqui foi uma festa posterior à Torá, mas segue o mesmo princípio, que é ser realizada no seu tempo marcado todos os anos.
Então não podemos mudar a data a nosso bel prazer. E que esses dias seriam lembrados e comemorados geração a geração por todas as famílias. Então isso também é para nós. Em todas as províncias e em todas as cidades. E que esses dias de Purim jamais caducariam entre os Yehudim. E que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a Kehilá, que antes estava com sua identidade oculta e agora revelada, sua identidade judaica, ela então se sente no dever de cumprir com essa festa, por essa festa ser dos Yehudim. Então a rainha Hadassa, filha de Avihail, e o Yehudim, o judeu Mordecai, escreveram, então Hadassa e Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Então olha a importância deste fato. Para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados. Então, novamente chamando a atenção. Irmãos, é importante a gente entender os tempos determinados. Muitas coisas acontecem de errado na vida das pessoas porque elas fazem as coisas fora do tempo. Elas fazem coisas desde casa fora do tempo, ou seja, diversas coisas antecipam ou postergam. E essa questão de não respeitar o tempo determinado traz grandes consequências. Então as festas também elas devem ser feitas no tempo apontado. Quando a gente desrespeita isso, também vem as consequências. Então é muito sério os tempos determinados. Então há um tempo determinado para cada coisa. E aí a rebeldia quer fazer as coisas no tempo que a pessoa quer e não no tempo do eterno. Então isso é um princípio, né? A gente percebe que tem pessoas que têm resistência a isso. E a gente percebe então esse espírito de rebeldia. Não é por uma falta de conhecimento, às vezes, é justamente por um desprezo, né? Por achar que não tem nada demais em alterar os tempos. Então assim também fizeram, né? Com o dia do descanso, né? Trocaram do Shabat para o domingo. Então as pessoas eles bagunçam os tempos. É por isso que esse espírito do anti-Mashiach, né, que as pessoas usam o termo anticristo, esse espírito do anti-Mashiach mudaria os tempos, né, e a lei. Então tinha que ser nos tempos determinados, como Yehudim, Mordecai e a rainha Hadassa eles tinham estabelecido e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência acerca do jejum e do seu lamento. Então também é importante a questão não só do banquete, mas o do jejum do lamento. Então nós vimos que esse jejum ocorreu no mês 3, né? No mês 3 que foi o jejum. E ali aconteceu 3 dias de jejum e no final do ano, então foi o período da festa. A gente observou que esses dias do jejum provavelmente foram no dia 20, 21, acho que foi 19, 20 e 21. 22 foi o banquete e 23 o outro banquete. Então 19, 20 e 21 do terceiro mês do calendário das Escrituras. E o mandato de Esté estabeleceu essas particularidades de Purim e se escreveu no livro. E no capítulo 10 conclui a história dizendo, no verso 3, pois o Yehudi, o judeu Mordecai, foi o segundo depois do rei. Então tinha um rei e ele era o segundo. E grande para com os Yehudim, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Então, o que é que a gente pode concluir nessa reflexão? Com sua idade revelada, com seu verdadeiro nome e origem, Hadassa passou pela tribulação, ganhou a guerra e seus inimigos foram derrotados. A Kehilá também revelará sua identidade verdadeira
passará pela tribulação, conhecendo o verdadeiro nome do Senhor, ganhará a guerra e seus inimigos serão derrotados. O cargo do governo que antes era ocupado pelo pagão, pelo anti-Mashiach, pelo aquele espírito de rebeldia, o inimigo, esse cargo foi entregue ao israelita, que foi Mordecai. Então esse espírito do anti-Mashiach, do anticristo, será aniquilado e o Tzadik, que é o justo, governará. Então, para mim, o Purim profetiza sobre tudo isso. Reforço que vocês devem ler o livro de Hadassah, orar, buscar da Ruach HaKodesh, sabedoria e compreensão, que o Senhor poderá trazer outras coisas mais. Se expor também a outros para reter aquilo que é bom, através da orientação da Ruach HaKodesh, da palavra. E vamos nos tornar uma Kehillah que deixa de ser passiva, deixa de ser apática, deixa de ser insensível e passar a ser sensível e a clamar ao Eterno e buscar não apenas deixar a história passar, mas mudar a história se assim for necessário. Amém.